Boa noite, meu nome é Pamela Barbosa Cofi, sou estudante do curso Educação do Campo da UFSM pela UAB e hoje nós vamos ter uma aula de Sociologia. Vamos dar início. Então, é sobre direito, cidadania e movimentos sociais. Sobre cidadania. Pode ser reconhecido de diversas maneiras na nossa realidade, de todos os dias. Para começar, todos nós somos cidadãos. A cidadania é geralmente entendida nas ciências sociais como a dimensão política de pertencermos a um Estado. Conceito de nação. Um exemplo. O Estado moderno brasileiro corresponde a uma nação, da qual todos nós fizemos parte. Somos cidadãos desse Estado, somos pequenas partes que formam um todo, mas que, em nossa singularidade, também carregamos em esse todo conosco. Então, características, todos acreditamos que nos definimos brasileiros. Então, lembramos que o Estado moderno foi definido como uma instituição, característica de um tempo histórico da organização social. Relação à política, social, à cultura e à jurídica, que garantem uma determinada ordem social. Conceito de nação. Se refere a uma dimensão mais sutil que não se encontra literalmente exposta em instituições. Podemos conhecer em símbolos, bandeira, hino. Dentro desse conceito de nação, pode incluir essa história de que entre todos nós criamos como brasileiro, nosso orgulho nacional. As características que todos acreditamos que nos define brasileiro. Ser cidadão de um país, em primeiro lugar, status jurídicos. Por exemplo, uma camiseta de futebol, as cores da bandeira, a cozinha brasileira, a música tradicional e algumas roupas também. A gente define que nós somos brasileiros, né? Nós acreditamos que isso nos define. São várias, né, as coisas. Definem nossa nação, nós, conjunto de pessoas, uma história comum entre todos. Então, quando a gente ouve falar Brasil, brasileiro, nós sentimos que estão falando de nós também, né? Então, ser cidadão de um país, em primeiro lugar, um status jurídico, que garante que pessoas têm um conjunto de direitos frente ao Estado, às outras pessoas e outros países, o que protegem garantias básicas para a vida. Então, é complexa, né? Muitos casos. Então, tem várias situações, né, que podem não ser tão claras. Por exemplo, há um estrangeiro que mora no Brasil, mas eles não são cidadão. Eles não podem votar e escolher o presidente, o legislador, nem podem tirar o passaporte brasileiro e várias outras coisas, né? Então é necessário ser natural, né? Um país, ou seja, ter nascido no país, ou, no caso de estrangeiros, ser naturalizado primeiro para ser cidadão.
Nesse sentido, é possível compreender que a cidadania é a faceta política, né, ou jurídica, do fato de morar num país, mas não exclusivamente. A cidadania é, acima de todas as coisas, um conjunto de direitos que responde à dimensão mais básica da vida de uma pessoa. Temos direitos que correspondem à nossa qualidade humana, né? Direitos humanos, direito de origem, ou que organizam, né, a vida em sociedade, né? E é a condição individual de cada um de nós, direitos civis. Então agora a gente vai dar uma olhada, né? Direitos políticos e liberdade. Temos direito político, aqueles que nos permitem escolher as autoridades. Então, como a gente já vem falando, já falamos, né, sobre os direitos, então, aquele que permite escolher a autoridade, presidente, legislador, prefeito, etc., como a gente acabou de votar, né, para prefeito, temos direito para trabalhar, condições de serem respeitadas, como já falamos sobre o trabalho, né. Por último, temos direitos sociais, que são aqueles que ganhamos com o coletivo, ou seja, que ganhamos com o status de todas e cada um de nós. É uma história de lutas e conquistas sociais, né? Não é simples nem cronológica, né, a nossa história, nosso direito. Pelo contrário, é uma história de luta, conquistas sociais, mas também de recuo e perdas. Então, a relação de direito político, um dos melhores exemplos, em primeiro foram incorporados homens e depois mulheres, né, no direito de votar. No começo dos regimes democráticos, em vários países as mulheres não eram autorizadas a votar nas eleições. Então, trabalhar especialmente se refere a direitos sociais, né? Esses direitos são talvez polêmicos, por exemplo, a igualdade entre grupos étnicos, religiosos. Todos esses é um direito político, né? É o que nos torna cidadão. Então, as origens. A cidadania tem uma história interessante ao longo da qual foi conformando-se no que hoje conhecemos. Então, a categoria de cidadão tem uma história interessante. Geralmente, o começo da história nos leva na Grécia Antiga, onde as categorias políticas cresciam e se desenvolviam ao calor de uma vida política social muito agitada. A cidadania na Grécia era primeiramente um status que garantia igualdade de direito entre as pessoas, o que talvez é melhor chamar de igualdade entre iguais, já que só algumas pessoas eram considerados cidadãos. Aqueles que se comprometiam com as decisões coletivas, né? Aqueles que defendiam e discutiam sobre a vida pública. Todas as pessoas. Para ser cidadão, a pessoa tinha que ter relações e estima social, ou seja, ser reconhecido como uma pessoa e bem sem preocupações econômicas. Então, para ser e se dedicar de maneira completa nas questões públicas. Então, antigamente, né, para ser reconhecido cidadão tinha que ter um certo poder aquisitivo, né? As pessoas tinham que acreditar que aquela pessoa era cidadão porque tinha isso, porque tinha poder naquilo, né? O que vem mudando, né? O que já mudou. Entre aspas, né? Podemos dizer. Sempre quem tem poder aquisitivo tem mais, é mais bem visto pela sociedade, né? Porque a sociedade é muito materialista, né?
todos juntos ou separados. Movimentos sociais ampliaram canais de interlocução, como o Estado. Na foto, né, a Marcha dos Trabalhadores Rurais na esplanada do Ministério do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a cidadania e a categoria do pensamento político, que se encontra muito relacionada à ideia do indivíduo. Por quê? Então, uma vez trabalhadores nas dimensões da cidadania, do direito, das lutas, dos movimentos sociais, é importante destacar mais uma problemática. Como foi mencionado acima, a cidadania é uma categoria do pensamento político que se encontra muito relacionada à ideia de indivíduo. Por quê? Porque todos os direitos que fomos estudando, assim como as maneiras nas quais era possível praticar a cidadania, foram formuladas desde a perspectiva do indivíduo. Então é necessário lembrar, né, que no século XIX e XX a concreação da condição do indivíduo foi então cada vez mais importante e completa, mas também foram aparecendo os movimentos sociais que reclamam de problemáticas próprias, né, coletivo e de um grupo social. Também conseguimos reconhecimento do poder coletivo, movimentar como tal. Direito que estudamos, só os direitos sociais foram pensados como coletivo. O resto foi formulado como perspectiva individual. Então, as leis, né, modificaram a participação do movimento. Isto ter produzido necessidade de gerar um mecanismo para a participação desse movimento. Assim foram criadas conferências, fórum, encontros, jornada e muitas outras coisas, né? Conseguiram um diálogo entre atores socioeconômicos. Então, dando continuidade, né? Pensando assim, a democracia está formulada de maneira individual. Em uma área política, né, a convivência de ambas categorias resulta em problemática, que deve ser resolvida. Pensando assim, a nossa democracia está formulada de maneira individual. Cada pessoa vai lá e vota, e faz sua escolha. Cada um vota e tem o mesmo valor que o outro. Seria possível uma democracia a partir do movimento social? Como seria? Como o mesmo poderia valer se os votos de dois movimentos sociais? Que peso influencia diferente? Então é interessante pensar e refletir sobre essa problemática, porque é muito atual e concentra o nosso país, a nossa realidade cotidiana. Então, a cidadania, o direito cidadão é individual, né? E os movimentos sociais, como é que é isso? Então, eu acho que através do movimento social, né, um grupo tem força para lutar pelo um direito. Mas tu só tem direito se tu faz o teu papel como cidadão, né? Na sociedade. Não só o direito de votar, mas outros papéis, né? Se tu faz tudo direitinho, se tu cumpre, né, com as regras, se tu é uma pessoa correta, né? Então eu vou deixar uma atividade. Para você, o que é cidadania? Justifique. Então, para vocês trazerem para a próxima aula, para a gente fazer um debate, né? Então eu encerro minha apresentação de hoje, né? A minha aula de hoje. Boa noite.